Olá pessoal, o assunto dessa nossa videoaula de hoje é a estrutura de uma aula com situação-problema. Quais são os objetivos? Apresentar as fases de uma aula de resolução de problemas, detalhar essas fases e destacar a importância do papel do professor na condução de uma aula desse tipo. Bom, nós vamos começar olhando as etapas de uma resolução de problemas, segundo o professor Alexandre Trovon. Essa fala desse professor está no vídeo Salto para o Futuro, Salto Revista 2014, Resolução de Problemas no Ciclo de Alfabetização, está lá no site da TV Escola. Bom, ele destaca o seguinte: a resolução de problemas tem que ser entendida como um processo que começa com tomar um problema real, traduzi-lo em linguagem matemática, obter daí a solução e a partir dessa solução matemática, um número, uma equação, uma função, voltar e tirar conclusões sobre a situação real na qual ele partiu. Então, tem que ser pensado como um processo, onde cada parte é importante: a tradução, a resolução e a conclusão. Bom, eu resolvi iniciar essa videoaula com essa fala do professor, porque nós vamos utilizar um texto que ele traz como fundamentação as tarefas exploratória investigativa ou com as tarefas investigativas na sua origem, né? Então nós vamos ver a respeito disso. As tarefas investigativas são tarefas que estão dentro da perspectiva do fazer matemática, ou seja, não é aquela perspectiva simplesmente de entregar as coisas prontas, onde o foco é o exercício, o aluno vai treinar. É onde o aluno vai ter que se envolver para entender e para dar significado às suas relações com a matemática, né? E que se assemelham muito com a resolução de problemas. Daí o nosso interesse em olhar para as tarefas investigativas. Elas foram propostas por um grupo de pesquisadores portugueses liderados pelo professor João Pedro da Ponte. Só um parêntese aqui: o professor João Pedro da Ponte não é o professor responsável pelaquela escola da Ponte, lá de Portugal, né? Às vezes algumas pessoas fazem essa ligação, mas não é. No Brasil, essas tarefas tiveram uma boa aceitação na área de educação matemática e são conhecidas como tarefas exploratório-investigativas. Veja aí, então, uma pequena diferença na nomenclatura dessas tarefas, né? Então, lá em Portugal, elas são chamadas mais de tarefas investigativas, e aqui no Brasil foi feita uma adaptação por um dos professores da área da educação matemática, e nós passamos a conhecer essas tarefas como tarefas exploratório-investigativas. Apesar de terem diferenças entre elas, as tarefas investigativas e a resolução de problemas, nós vamos nos focar mais em suas semelhanças, que estão relacionadas com o fazer matemático, dentro daquilo que a gente já vem discutindo e estudando. E vamos aproveitar a proposta da organização de sua aula apresentada no texto Dinâmica de uma aula com investigações. Esse texto eu acho ele bem interessante, porque ele traz de uma forma bem didática a estrutura como o professor pode preparar uma aula com investigação, e chamando a atenção também para a importância do seu papel na condução dessa aula. Bom, as fases propostas no texto para as tarefas investigativas, elas começam com a preparação e introdução. Então a preparação é a organização da sala de aula, mais comum nesse trabalho, né, no trabalho desse tipo de tarefa, é em pequenos grupos. Então você tem a sua sala com 20, 30, né, dependendo do tamanho da sala. Normalmente no ensino infantil as salas contêm menos alunos. Quando a gente vai para o ensino fundamental e médio, as salas são maiores, possuem mais alunos, mas é possível trabalhar tranquilamente com as tarefas investigativas no ensino fundamental e médio também. Então, pega-se a sala e divide-se em pequenos grupos. Portanto, é necessário fazer essa subdivisão. E aí sugere-se
grupos com 4, 5 alunos, dependendo da quantidade e do tipo de tarefa que se está pretendendo desenvolver. A fase de introdução é uma fase muito importante nas tarefas investigativas. Então veja só, nessa fase é que é feita a apresentação da proposta aos alunos. Ela poderá ser feita por escrito, oralmente ou de forma mista, de maneira escrita e oral. Nessa fase, o professor deve tomar cuidado para não tecer demasiadas considerações que poderão atrapalhar os aspectos da investigação, e nem tão pouca que poderá criar potenciais obstáculos ao trabalho dos alunos. Então veja, essa parte de introdução é bem importante. Quando a gente está trabalhando com os alunos de uma idade mais avançada, com um nível escolar maior, às vezes por escrito é muito interessante, porque eles vão fazer a leitura, vão guardar o papel, vão poder consultar essa apresentação de outros momentos, em outros momentos. Mas com crianças menores, essa apresentação oral é muito importante. Também é um fator aqui que vale a pena ressaltar, é que quanto mais os alunos estiverem acostumados com esse tipo de tarefa, seja resolução de problemas, seja tarefas investigativas, mais rapidamente eles vão entender a proposta. Então, à medida que o professor for trabalhando isso com a sua turma, essa turma terá mais facilidade de entender essas propostas. A outra fase é a fase do desenvolvimento da tarefa. Nessa fase, deve-se tomar cuidado para que a aula se centre realmente na atividade dos alunos, nas suas ideias e na sua pesquisa. Assim, em um ambiente de uma aula com investigações, deve-se privilegiar o desenvolvimento de atitudes questionadoras, a observação e análise de situações, a formulação de conjecturas, a procura de explicações e de argumentação, onde a criatividade e o desenvolvimento de ideias próprias têm um papel importante. Então vamos voltar lá ao que a gente já estudou a respeito das tarefas investigativas, no nosso caso aqui, com relação à resolução de problemas, que a gente vem dando esse nome, resolução de problemas. O que é importante na resolução de problemas? É o processo. Então é como os alunos vão se portar para tentar achar a solução para aquele problema. Pode ser até que o aluno não encontre uma solução adequada ou da forma como se é pretendida, mas o processo de busca, então ele vai utilizar tudo isso aí. Ele vai criar perguntas que vão ajudar a entender a situação. Ele vai ter que fazer análise da situação. Ele vai ter que formular conjecturas, hipóteses, do que pode ser feito e o que é aquilo. Vai ter que procurar explicações e argumentações. Porque não é só procurar a solução, ele tem que saber por quê, tomar consciência daquilo que ele está fazendo. Então a criatividade é importante. Então essas ações têm que estar focado no aluno. O aluno é que tem que procurar usar a sua criatividade e mobilizar todo o conhecimento matemático que ele já tem para resolver aquele problema proposto. E aí a interação entre professor e alunos assume um papel fundamental. Tá? Na interação professor-alunos, o professor deve evitar emitir opiniões muito concretas, aquelas que já dão indício para o aluno que o caminho que ele está tomando está certo ou que o caminho que ele está tomando está errado. Se confirma ideias e soluções, se mostra intenção de chegar a determinadas conclusões ou mostra saber o que vai acontecer, então, para o aluno, o saber continua centrado no professor. Então veja que isso é importante, quer dizer, se o professor direciona demais, ele pode matar o processo de investigação. Por isso que é importante ele saber dosar isso daí. O professor deve estimular o confronto de opiniões no grupo, usando perguntas do tipo: o que te levas a pensar isso? Por que não concordas com a ideia do teu colega?
E afirmações como: discutam as duas hipóteses, a tua e a dela, pela ordem que vocês quiserem. Então veja, voltando ao que a gente já falou, a sala está dividida em grupos. O professor vai então passear pela sala, observando o trabalho dos grupos. Quando chegar num determinado ponto e o aluno tiver uma dúvida, o professor tem que tomar cuidado para não dar a resposta ou dar indícios que aquilo que o aluno está fazendo está certo ou está errado. Ele deve ainda estimular os alunos, os integrantes do grupo, a conversar entre si e confrontar as suas opiniões. Porque esse processo de negociar a solução, de negociar o seu ponto de vista, é fundamental não só na matemática, mas para todas as outras áreas. O aluno saber escutar, argumentar, discutir com o colega, faz parte de um processo de amadurecimento. Então, o professor deve buscar meios de estimular esse movimento dentro dos grupos. E depois nós vamos ver mais à frente esse movimento entre os grupos, a partir da apresentação do trabalho que está sendo desenvolvido. O professor deve incentivar o senso crítico, a reflexão e a argumentação. Por isso poderá usar questões como: o que te leva a crer que isso é verdade? Por que pensas que esse é um bom caminho? Então veja, são sempre perguntas que vão tentar buscar do aluno aquela reflexão e a tomada de consciência do que ele está fazendo. Esses tipos de questões remetem, por um lado, a uma reanálise e uma maior reflexão sobre os dados em jogo, e, por outro, podem contribuir ou constituir mensagens implícitas que levam o aluno a perceber que a investigação deve ser feita por ele, e não que o aluno fique esperando que o professor dê a resposta para aquela resolução do problema ou para a investigação que ele está fazendo. Algumas vezes o professor poderá dar algumas dicas que ajudem o grupo a pensar ou experimentar. Pode-se usar frases do tipo: experimenta para ver o que dá. Será que é sempre assim? Bom, não sei, eu nunca experimentei dessa forma. Tens que averiguar. Então é muito comum o aluno perguntar assim: professor, mas se eu fizer isso daqui, vai dar certo? Então o professor pode chamar: olha, não sei, eu nunca experimentei. Tenta aí, vamos ver o que vai dar. Né? Então, essas questões ou essas frases, elas ajudam o aluno a ter um papel ativo dentro da tarefa que ele está desenvolvendo, junto com seu grupo, né, e com os outros integrantes. O erro, nesse tipo de tarefa, assume um papel importante. Então ele não é para ser descartado. O aluno: eu errei, eu vou parar aqui e vou jogar isso fora, vou começar tudo de novo. Não, é para fazer uma reflexão. Porém, deixar um grupo persistir por muito tempo no erro e não avançar pode causar uma desmotivação. Então, às vezes o grupo está batendo a cabeça, está tentando por um caminho que você sabe que não vai dar certo. Então, às vezes é importante dar um toque, dar uma dica, mas nesse caso o professor deverá, com muito cuidado, tentar direcionar a linha de pensamento do grupo, dando-lhes algumas dicas ou relembrando situações similares que eles poderão aproveitar no seu trabalho. Não é dar a resposta, é dar uma dica que pode ajudar o grupo a sair daquele momento, daquela situação difícil que eles não conseguem avançar. O professor pode usar com muita frequência perguntas que estimulem o entendimento e a explicação. Perguntas do tipo: mas por quê? Você pode me explicar melhor isso daí? Qual o significado desse resultado dentro do contexto da tarefa? Então veja, de novo, perguntas, afirmações, frases que estimulem o entendimento e a explicação. Não é somente chegar no resultado, mas é tomar consciência daquilo que a gente está fazendo. Além de dialogarem com o professor, os alunos têm que dialogar entre si, defendendo suas ideias, escutando e argumentando. Durante o desenvolvimento da tarefa, é importante estimular os registros, sejam eles textos, desenhos, tabelas ou de qualquer outra natureza. Então, lembrem-se que
A matemática, ela é uma linguagem, mas ela não está isolada, ela está dentro ou em contato com todas as outras linguagens que a criança ou que o aluno já tem um contato. Então, desde a língua materna ou da língua corrente até as de desenho, de tabela, de números, seja qual for, mas é importante que o aluno faça os registros para que depois ele possa reconstruir os passos da resolução que ele e o grupo tomaram dentro daquela tarefa. Bom, a última etapa é a discussão final da tarefa. Nessa fase, os alunos que trabalham em seus grupos devem indicar algum representante do grupo para apresentar a ideia do grupo em uma plenária, para a sala, em um momento de discussão e reflexão. Veja que esse movimento é muito interessante, porque o aluno passa a produzir algo que não é para o professor, mas sim para a sala, para compartilhar com os outros colegas. Então isso dá uma outra conotação para a apresentação do trabalho, né? A reflexão é um elemento indispensável numa aula de investigação ou numa aula de resolução de problemas. Como referem-se Bishop e Coffey, lá no seu trabalho de 1986, a aprendizagem não resulta simplesmente da atividade, mas sim da reflexão sobre a atividade. Então não basta executar a tarefa, fazer a tarefa e morreu. É importante que o professor retome e faça uma reflexão sobre aquilo que foi feito. E esse momento de fechamento com a sala, com a apresentação dos trabalhos por um representante do grupo, vai poder criar um momento de comparação entre as diversas respostas que os grupos podem ter tido, várias hipóteses, vários argumentos. Então, os alunos, ao compararem diversas abordagens e ao refletirem sobre a natureza da tarefa, compreendem melhor o significado de uma investigação matemática e dos resultados que eles obtiveram nessa investigação ou nessa resolução de problema. Nesta fase, os alunos serão confrontados com hipóteses, estratégias e justificações diferentes das que tinha pensado, ou que o grupo tinha pensado, ou que os alunos tinham pensado. É também essa altura adequada para clarificarem ideias, quer dizer, tornar mais claras as ideias, se sistematizarem algumas conclusões e se validarem resultados. Por outro lado, esse momento permite que os alunos estabeleçam conexões entre este tipo de trabalho e outros conhecimentos pessoais sobre a aprendizagem da disciplina. Muitas vezes, durante a fase de discussão, são descobertas novas relações e formuladas novas conjecturas, novas hipóteses, novas questões de trabalho. Bom, agora minha sugestão. Nós chegamos ao final dessa videoaula, estamos já terminando. Se você ainda não assistiu ao vídeo Salto para o Futuro, Salto Revista 2014, Resolução de Problemas no Ciclo de Alfabetização, esse é um bom momento. Você poderá ver exemplos de aulas de resolução de problemas e assim comparar com as fases propostas no texto Dinâmica de uma aula com investigação. Vocês vão ver, ou você vai ver, que é muito próximo. Como eu já destaquei anteriormente, nos slides aí para trás, apesar de não serem a mesma coisa, as duas, as tarefas de investigação e a resolução de problema, elas estão dentro de um grande guarda-chuva que é o fazer matemática. E para essa fase que nós estamos pensando os nossos estudos, elas podem ser muito bem tomadas quase que como sinônimos, E aí aproveitar bastante essa estrutura proposta pelo texto para a gente levar essa organização para a nossa sala de aula com os nossos alunos. Pessoal, vou ficando por aqui. Desejo a todos bons estudos e que aproveitem os materiais da aula do nosso curso. Um forte abraço.